Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um livro de música e eu escolhi esse aqui, Nada Será Como Antes, a biografia da Elis Regina, escrita pelo Júlio Maria. Bom, eu sou fissurado por biografias, seja de artistas da música, qualquer pessoa assim, eu adoro ler sobre a vida das pessoas. E essa biografia da Elis eu vou falar, é uma das melhores que eu li nos últimos anos, é muito boa mesmo, assim, é um nível Rui Castro, assim, é muito legal, cheia de detalhes. O Júlio é um cara que ele trabalha no Estadão, ele fez mais de 120 entrevistas para esse livro, se dedicou 4 anos para escrever esse material aqui, que chega a 400 páginas. Ele teve acesso a documentos inéditos, como uma carta que, que a Elise escreveu para o filho, o João Marcelo Boscoli, quando ele era novinho e ele só poderia abrir quando fizesse 18 anos. O João Marcelo ele só leu essa carta quando o livro saiu. E eu acho que traça um retrato muito interessante, assim, um retrato verdadeiro da Elis, desde os tempos que ela era uma cantora que tremia no teatro da Rádio Farroupilha, até se transformar na melhor cantora do Brasil, na minha opinião, a maior artista do Brasil em todos os tempos, e até a morte trágica dela, que foi uma overdose de cinzano com cocaína. E o livro assim conta em detalhes essa morte, no primeiro capítulo e no final. Assim, é assustadora a quantidade de detalhes. O Júlio ele teve acesso ao inquérito policial da morte, ele desarquivou, correu atrás, e isso deu uma riqueza. Você se sente assim como se estivesse lá no meio daquela confusão, os filhos pequenos, o marido que chegou lá, viu o corpo, a moça que trabalhava na casa dela batendo na porta. E, enfim, é um livro assim que você lê e você fala: caramba, eu tô vendo tudo isso ao vivo. Assim, o problema que eu vejo em muitas biografias é que algumas se focam muito na vida pessoal e acaba se transformando num livrinho de fofocas do artista, e na outra na carreira profissional. Então fica chato, aquela coisa, fulano lançou o disco tal, não sei o quê. Aí fica aquela coisa insossa que não tem muita graça ler. E uma coisa muito boa dessa biografia que eu senti é que o equilíbrio perfeito da vida pessoal e da vida profissional da Elis. Ao mesmo tempo que o Júlio Maria vai falando do disco que ela lançou, a escolha do repertório, a escolha da banda, os arranjos, também fala assim, de assuntos pessoais, como o casamento da Elis com o Ronaldo Boscoli, que os dois, um não conseguia olhar para a cara do outro. E no final das contas eles se casaram. E o Júlio Maria ele descreve a festa do casamento. Pra você ter uma ideia, no dia da festa, logo depois deles se casarem, o Ronaldo Boscoli foi pego no banheiro com uma outra mulher. Elis não soube, pelo menos na hora ela não soube. O livro também fala de relações conturbadas da Elis com diversos colegas, por exemplo, Tom Jobim, a Nara Leão, a Maria Bethânia, as bandas. Aliás, você sabia que Elis demitiu uma banda inteira em cima do palco? A banda estava reclamando que não era bem remunerada, tudo. Aí ela chegou no final do show e falou: quero apresentar minha banda, obrigado pelo trabalho e vocês estão todos demitidos. Acho que só uma artista como a Elis seria capaz de fazer isso. E no final das contas, assim, apesar do livro falar coisas que, assim, você lê, o cara que é fã da Elis lê e fala: pô, Elis não era uma pessoa tão legal. Mas assim, ela era humana. Eu acho que isso que é o legal numa biografia. Você lê e fala, porque ninguém é perfeito, né? Todo mundo comete os seus deslizes. E no final das contas é aquilo. É a história que está lá, você conhece a artista, e isso que é o mais importante. Ao invés de ser uma coisa chapa branca, que fica tecendo loas ao biografado, dizendo que ele era o máximo. Nesse caso não, o Júlio Maria ele foi duro quando tinha que ser, foi legal quando tinha que ser legal, mas assim, ele foi muito isento. E assim, o livro dele é como se fosse um vidro. Você está vendo a história, ele não influencia em nada no texto. E isso para mim é um grande mérito dessa biografia. Existe uma outra biografia de Elis que foi escrita há muitos anos, assim, meados dos anos 80. Tá até aqui, essa daí é uma capa antiga, essa é uma edição nova, da Regina Echeverria, O Furacão Elis. É um livro assim que eu gosto demais também. A família na época não aprovou muito.
Mas é um livro assim que eu acho que um complementa o outro. Os dois são muito legais. O Brasil é um país muito carente de biografias. A gente tem aquela ideia que existe a biografia de um artista, você não pode publicar outra porque a editora vai falar, mas já tem. Mas eu acho que uma história pode ser contada. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista do Júlio Maria numa rádio. Ele fala, olha, uma outra pessoa pode escrever uma biografia deles completamente diferente da minha, com outros entrevistados, porque a história dela é muito rica. E eu, assim, fiquei assim muito comovido, fiquei muito feliz, porque a gente está vivendo um momento no país que a nossa história está sendo censurada. As biografias estão sendo proibidas. Sei lá, hoje em dia, se você escrever uma biografia de Getúlio Vargas, a família tem que autorizar para falar que se ele se suicidou ou não. Você é proibido de escrever a história. E nesse caso da biografia da Elis foi muito legal, porque os 3 filhos da Elis, o Pedro, o João Marcelo e a Maria Rita, todos autorizaram. O Pedro agradeceu pessoalmente o Júlio Maria, falando, pô, obrigado por ter feito com que eu conhecesse minha mãe melhor. O João Marcelo Bosco, ele falou, pô, em alguns momentos eu fiquei com raiva da minha mãe, mas fiquei assim, não com raiva, mas fiquei, pô, mas ele foi lá, pô, a história é essa, publica. A Maria Rita nem leu, ela falou, não vou ler, se é isso, você pesquisou durante 4 anos, você publica o seu livro, eu assino embaixo. Então acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas não têm muita consciência do que está acontecendo. E é muito triste um país como o Brasil, com tanta história, tantos artistas geniais, essa história não pode vir à tona, as editoras têm medo de publicar, os artistas não permitem, os herdeiros, assim, não vou generalizar, mas muitos herdeiros são muito responsáveis por essa coisa, às vezes querem ganhar alguma coisa em cima de uma história que não é deles. Essa história é do Brasil. São artistas assim geniais, artistas tão importantes quanto um presidente, uma pessoa assim que governou o país, e a gente fica sem acesso a isso porque o artista não quer, foi isso. E quando na verdade, na minha opinião, é uma grande bobeira, porque, como eu falei, todos nós cometemos deslizes, às vezes a coisa não é tão legal quanto a gente gostaria de ser, mas acima de tudo ficou a obra, ficou a vida de uma pessoa genial. No caso dessa pessoa genial, eu vou mostrar aqui, Elis Regina, na minha opinião, a maior artista que esse país já teve. Então é isso, que isso sirva de exemplo. Nada de proibir biografias. Vamos escrever, vamos continuar escrevendo a história desse país e, como eu falei, que isso sirva de exemplo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de falar sobre um livro, sobre música. Elis Regina, Nada Será Como Antes, Júlio Maria. Eu não conheço o Júlio pessoalmente. E, pô, eu tô animadaço para ver o que ele vai lançar, porque... até por conta dessa confusão de biografias, as pessoas estão com medo de escrever biografia no país. E o Júlio provou aqui que é possível a gente fazer um trabalho legal, bem feito e sem censura. E é isso, semana que vem tem mais um vídeo sobre livro e música. Fui!